Bem, por último, vamos terminar com os canabinoides. Vamos falar, esse tema eu acho que é o tema mais polêmico, né, que tem levado, eu acho que essa é uma boa oportunidade da gente criar uma boa interface entre os aspectos médicos do uso dessa substância e os aspectos jurídicos. Eu acho que esse tipo de fórum aqui é fantástico para isso. Bem, a cannabis, que é a maconha, é a droga ilícita mais utilizada no mundo. Ela é derivada de uma planta conhecida como cannabis sativa e ela tem documentação de uso de mais de 4.000 anos na China. Existem vários relatos de pessoas que utilizaram a cannabis para tratamento, que eram prescritos na China antiga para tratamento de reumatismo, dor e crises convulsivas. Isso está descrito na literatura médica, a gente tem acesso a isso. A grande questão é o seguinte, é que a planta ela possui hoje 489 substâncias conhecidas. 489 substâncias conhecidas. Sendo que 70 dessas substâncias são canabinoides, que são os princípios ativos, psicotrópicos dessa substância. Agora, por exemplo, a cannabis ela possui uma substância conhecida como benzopireno, que é um carcinógeno conhecido. Então, a gente sabe hoje que quem fuma cannabis, o uso habitual aumenta o risco de câncer de pulmão, por exemplo, como qualquer outro como o tabaco. Então, não existe diferença em termos de risco. Então, quem usa cannabis adquire os mesmos riscos do tabaco. E tem vários estudos que mostraram isso. E também existem outras substâncias, como, por exemplo, cetonas, aldeídos, hidrocarbonetos, que por serem substâncias que se diluem em gordura, elas têm uma alta capacidade de chegar no cérebro. E são substâncias também que têm efeitos deletérios sobre os neurônios. Lembrar que hidrocarbonetos, em geral, são substâncias que são feitas por quê? Para diluir gordura, é isso? Então, se você está colocando hidrocarboneto no seu cérebro, você está desmielinizando, tirando a mielina dos seus neurônios. Existem várias evidências disso. Qual é a principal substância psicoativa da cannabis? É o THC, que é o ácido tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol. Essa é a principal substância, que é a substância psicoativa da maconha. Existe uma outra substância, que é a segunda substância da maconha, que é o conhecido como canabidiol, também conhecido como CBD. O CBD ela é uma substância que não tem nenhum efeito cognitivo, ela não é uma substância psicoativa. Okay? E essa substância que é o foco das pesquisas médicas atualmente. Essa é a substância. O foco não é mais o THC, mas sim o CBD. Bem, como é que a maconha ela pode ser administrada? Ela pode ser administrada por via inalatória, fumada ou vaporizada. Ela pode ser utilizada por via oral, através de extratos, cafeinados, cápsulas, chá. Existe até bolho de maconha, né? Então, existe a possibilidade do uso da maconha também por via oral. E o efeito da maconha ele é dado através da potência de THC, ou seja, do percentual de THC que existe naquela substância, que pode variar muito, desde 1% de THC até 22%. Nesses casos, ela é conhecida como skunk, que é a maconha mais potente que existe, tem 22% de THC. Agora, o THC ele é uma substância que tem uma meia-vida muito longa. Ela pode ser detectada no sangue até 2 semanas depois do uso. Então, por quê? Porque ela tem um potencial de ir para o cérebro e um potencial de ir para a gordura também. Então, quando você fuma maconha, ela se dissipa para todo o organismo e ela também é meio que estocada, digamos assim, entre aspas, na gordura. E depois ela pode ser detectada até 2 semanas depois. Bem, qual é o problema, qual é a prevalência do uso de maconha no mundo? A média entre jovens de 15 a 16 anos, 19% dos jovens no mundo já utilizaram maconha. É um problema grande. Sendo que, por exemplo, países como Eslováquia, 33%, quer dizer, mas na média, em torno de 20% dos jovens no mundo já utilizaram maconha. No Brasil, o professor Ronaldo Laranjeira também publicou nessa mesma revista, na Addictive Behaviors, os nossos dados nacionais sobre o uso de maconha. Em média, 3,5% dos homens no Brasil utilizaram cannabis nos últimos 12 meses e 0,9% das mulheres. Ou seja, a prevalência do uso de cannabis nos últimos 12 meses é em torno de 3,5% entre os homens. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são
geralmente homens que estão desempregados e que vivem nas zonas sul e sudeste do país. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre como é que a maconha age, porque isso aqui é importante para a gente poder desfazer alguns mitos, né, e colocar algumas verdades a respeito do que está sendo pesquisado em relação ao uso dos canabinoides para tratamento de determinadas doenças. Existe no organismo um sistema conhecido como sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? É um sistema no cérebro que tem receptores para substâncias que são chamadas canabinoides endógenos. O nosso organismo produz determinados canabinoides. Esses canabinoides eles são importantíssimos para a regulação da memória, das emoções, do apetite, dos movimentos, e ele também participa do sistema de defesa do organismo, a proliferação celular. Então, o sistema imunológico do ser humano também possui receptores canabinoides. Tá? Então, esses receptores eles estão presentes no nosso cérebro e eles regulam todas essas funções. O problema é o seguinte, existe um potencial moderado, digamos assim, de dependência psicológica e abuso em usuários de maconha. A maioria dos usuários, na verdade, são usuários recreacionais, mas 1 em cada 10 desenvolve dependência. E, geralmente, a dependência da maconha não é uma dependência física. Geralmente, é uma dependência psicológica, ou seja, a pessoa busca de forma compulsiva a sensação daquele prazer que a droga traz para ela. Agora, pode existir dependência física? Pode. Em usuários pesados de maconha pode existir dependência física. E pode existir síndrome de abstinência também. Geralmente, a síndrome de abstinência na maconha ela leva a um quadro de ansiedade, pode trazer alucinações, comportamento agressivo e depressão. E, geralmente, essas são as principais manifestações. E um outro ponto importantíssimo que eu gostaria de ressaltar aqui e deixar. A maconha, ela parece que aumenta o risco de desenvolvimento de quadros psicóticos em adolescentes. Ok? Então, adolescentes que fazem quadros psicóticos, que, entre aspas, recebem diagnósticos, eventualmente, de esquizofrenia, parece que o usuário de maconha, a maconha aumenta o risco de psicose na adolescência. Eu vou mostrar as evidências científicas para isso. Ela pode gerar também insônia e um grave comprometimento da memória. Então, o comprometimento da memória na maconha ele é realmente uma das marcas do uso. Isso leva a uma queda no desempenho escolar, principalmente em crianças ou adolescentes que estão com o cérebro e o processo de desenvolvimento, de aprendizagem em desenvolvimento. Outros sintomas. A maconha pode desenvolver uma síndrome gripal. Isso é interessante. Algumas pessoas podem desenvolver um quadro de febre, mialgia, que é dor muscular, uma certa prostração que pode durar até 2 semanas depois do uso de maconha. Provavelmente, isso acontece por algum outro tipo de substância ainda não conhecida que está presente na forma inalada ou fumada da maconha. Ela pode levar a um comprometimento cognitivo e confusão mental. Ela leva a uma alteração da percepção do tempo. Tem vários estudos mostrando que adolescentes que usam maconha, eles percebem o tempo de uma forma diferente, como se as coisas andassem um pouco mais lentas, como se as coisas não se desenvolvessem da mesma forma. E existe uma síndrome conhecida, associada ao uso da maconha, que é chamada síndrome amotivacional. O que é isso? É uma perda do interesse na escola e no sucesso profissional. Várias adolescentes, crianças que usam a maconha, elas passam a apresentar essa síndrome, que leva a prejuízos a longo prazo gravíssimos. Imagine você ter uma criança de 12 anos de idade que não desenvolve, não sabe, não sei o que eu quero da minha vida, não quero estudar, não quero fazer nada. E essa síndrome parece ser uma síndrome bastante específica do uso com o uso da maconha. Em mulheres, pode levar à amenorreia, parar de menstruar. E existem também várias evidências de que a maconha leva a uma disfunção imunológica. Lembra que eu falei que os receptores canabinoides estão presentes no sistema imunológico? Então, pessoas que usam cronicamente maconha, elas estão em maior risco de desenvolvimento de infecções. Que infecções? Infecções pulmonares, principalmente. Pneumonias mais graves, tá? Pela uma perda dessa barreira imunológica nas vias respiratórias. Bem, esse artigo aqui eu queria compartilhar com vocês. É um artigo que foi publicado em 2010 no jornal canadense,
que se chama Journal of Psychosomatic Research. Esse jornal, esse artigo foi do editorial desse jornal. E o que eles falavam? A capa do artigo dizia o seguinte: o que todo adolescente tem que saber? Cannabis pode causar psicose. Eles fizeram uma avaliação retrospectiva de uma década no Canadá com usuários de maconha e viram que usuários de maconha, adolescentes, quando você compara com quem não é usuário, a incidência de surto psicótico, de diagnóstico de esquizofrenia aumenta em relação à população que não é usuária de maconha. Provavelmente, por que isso acontece? O cérebro dessas crianças, esses adolescentes, está mais suscetível no processo de desenvolvimento. E no editorial, ele colocou em letras garrafais que eu queria compartilhar com vocês. Uma forma muito importante, nos últimos anos, existe uma pletora de estudos, todos apontando para o aumento do risco de esquizofrenia e psicose crônica em adolescentes que usam cannabis de forma frequente. Bem, eu gostaria de estar dando essa aula, talvez, aqui para uma escola primária, né? Para os professores de quarta série, né? De terceira série. Né? Talvez a ação deva ser na escola. Né? Tem que ser desenvolvidas campanhas educativas para os professores, para a sociedade, para a comunidade. A gente vê tanta propaganda do governo em relação à saúde, né? Eu acho que essas coisas deviam estar estampadas, né? Nos horários nobres das nossas casas, né? E não outras propagandas como a gente tem observado. Então, isso aqui é muito importante. O que mais que a maconha traz? Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: existe nos Estados Unidos uma forma sintética da maconha, que é chamado K2. É um canabinoide sintético. Esse canabinoide sintético ele começou a ser vendido em vários países, vários estados americanos, como substâncias que causavam determinados cheiros, odores em casa, eram queimadas, e as pessoas descobriram que aquilo ali era um canabinoide sintético e passaram a fazer uso. E esses canabinoides, eles geram uma coisa no cérebro conhecida como vasoespasmo cerebral. Eles ocluem, fazem com que o vaso, que tem um mecanismo de contração e dilatação, entre em mecanismo de espasmo e leve a complicações gravíssimas, como infartos no sistema nervoso central, AVC em jovem. Então, lembra que eu falei que AVC em jovem tem que ser sempre pesquisar o uso de cocaína, mas também maconha. Tá? E eu, particularmente como neurologista, já tive oportunidade de acompanhar 4 casos desses. Tá? E, felizmente, nos 4 casos, nós conseguimos uma intervenção endovascular que fez com que os jovens ficassem sem sequela, mas se eles tivessem talvez sido atendidos em outro hospital, tenho certeza que a sequela seria inexorável. Bem, então, nessa parte final, eu gostaria de compartilhar com vocês uma polêmica atual, que é o uso terapêutico de derivados da maconha. A gente sabe que uma coisa é o THC, uma coisa é a maconha fumada, que tem 479 substâncias, que tem vários outros contaminantes, que parece que realmente leva a vários riscos. Outra coisa é a medicina extrair uma substância com uma ação terapêutica. Essas substâncias já existem. Na Europa, por exemplo, é aprovado o Sativex, que é um derivado canabinoide, que é utilizado para tratar sintomas de esclerose múltipla. Ele é borrifado embaixo da língua, 1 ou 2 vezes por dia, e ele é aprovado e é vendido, pode ser importado para o nosso meio, e ele é utilizado para tratar a espasticidade na esclerose múltipla. A espasticidade é um certo endurecimento que acontece nos músculos de pacientes com esclerose múltipla. Já é aprovado. Existe também nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, uma outra substância conhecida como dronabinol, que também é um derivado canabinoide, que é utilizado para tratar caquexia no câncer, náuseas associadas à quimioterapia e glaucoma. É aprovado. As agências regulatórias todas aprovaram, foram feitos estudos clínicos que mostraram eficácia. Mas aí vem a pergunta, e a maconha pode ser utilizada inalada para tratar esses mesmos sintomas? Óbvio que não, a gente está falando de substâncias completamente diferentes. Se você extrapolar um estudo clínico que foi feito por uma substância que não tem efeito psicoativo para uma substância, uma planta que tem 479 constituintes, e vários estudos mostram que pode ter efeito deletério, é uma irresponsabilidade. Então, uma coisa é a maconha inalada, outra coisa são essas substâncias que estão aprovadas.
E, por último, eu queria terminar com vocês sobre uma controvérsia. Essa mesma controvérsia aconteceu no nosso meio recentemente, mas eu vou contar para vocês o caso de uma menininha dos Estados Unidos, do estado do Colorado, que é o chamado caso Charlotte. A Charlotte, ela é uma menina de 5 anos de idade que mora no estado do Colorado e ela tinha uma epilepsia refratária, conhecida como síndrome de Dravet. A síndrome de Dravet é uma condição médica que leva a um quadro refratário de epilepsia, que é resistente a todos os tipos de anticonvulsivantes que a gente conhece. Ela é causada por uma mutação genética num gene conhecido como SCN1. E essa criança tinha em torno de 300 crises convulsivas por dia. 300 crises convulsivas por dia. Eles já tinham colocado uma gastrostomia nela. E a família, por uma totalmente desesperada, e existe nos Estados Unidos uma condição médica conhecida como ato misericordioso. Se você leva alguma evidência para as agências regulatórias de que uma determinada condição, um determinado remédio pode salvar uma pessoa no qual não existe nenhuma possibilidade terapêutica, as agências regulatórias elas podem aprovar aquela substância para uso naquela pessoa. Está acontecendo, por exemplo, agora com o vírus Ebola. Né? Existe uma vacina que não tem ainda um ensaio clínico, mas por um ato misericordioso eles testaram e infelizmente salvaram a pessoa que estava com Ebola. Aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Esse médico, que é o Edward Marr, era o neurologista que acompanhava essa criança e ele participou do editorial dessa revista americana conhecida como Epilepsy, que é uma revista médica, que foi publicada agora em março de 2014, contando o caso da Charlotte. Eu sugiro que vocês até peguem isso aqui, que é muito interessante. E ele conta que conseguiu uma autorização judicial nos Estados Unidos para usar um extrato sublingual com alta concentração de canabidiol. Geralmente a maconha tem 70% de THC e 20% a 30% de canabidiol. Eles desenvolveram um extrato com alta concentração de canabidiol. E começaram a tratar essa menina. Essa menina que tinha 300 crises por dia passou a ter 1 crise a 2 crises noturnas por mês. Conseguiram tirar a gastrostomia dela, tiraram praticamente todos os anticonvulsivantes, exceto um benzodiazepínico que ela utilizava, e conseguiram controlar de uma forma muito significativa as crises convulsivas dessa criança. No nosso meio aconteceu um caso parecido com uma menina que tinha exatamente a mesma síndrome, que é a síndrome de Dravet. Então parece que essa substância é promissora para o tratamento especificamente da condição síndrome de Dravet. Em outro editorial dessa mesma revista, esse médico, que é professor de neurocirurgia e psiquiatria de um instituto de psiquiatria no Colorado, fez também uma revisão sobre o potencial terapêutico do canabidiol na medicina. E qual é a conclusão desse editorialista e da Sociedade Americana de Epilepsia? Que, na verdade, há necessidade de mais ensaios clínicos, especificamente na epilepsia, para que essa substância seja autorizada pelo FDA. Porque esses dados são baseados basicamente em relatos de caso, na condição síndrome de Dravet, mas isso não pode ser extrapolado para todos os tipos de epilepsia, porque os outros tipos de epilepsia já têm, na grande maioria dos casos, tratamentos conhecidos e tratamentos altamente eficazes. Então, o canabidiol ainda não deve ser indicado de forma irrestrita, mas é indicada baseado provavelmente na síndrome de Dravet. E outras indicações médicas também estão sendo investigadas, por exemplo, a caquexia no câncer. Bem, eu queria terminar essa aula com a mesma imagem do Charcot que eu mostrei no início. 1860, Salpêtrière, 2014, Rio de Janeiro. Né? Nós estamos discutindo aqui muitas das mesmas dúvidas que o professor Charcot tinha nas aulas dele. Né? Talvez hoje com uma convergência um pouco maior, né? Com o desenvolvimento da genética, dos aspectos ambientais. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, que para tratar essas condições médicas hoje, não pode mais haver divergência, ou seja, não pode existir mais uma diferenciação, o que é psíquico, o que é comportamental, do que é genético, o que é etiológico, o que é lesão.
Eu acho que tem que existir uma convergência entre todas as áreas que tratam dessas condições e a gente tem que fazer com que a população seja informada sobre isso, a informação sobre essas condições não chegue de forma distorcida no ouvido das pessoas, ou seja, a informação provavelmente é a melhor ferramenta, a melhor coisa que nós podemos fazer para informar essas pessoas e fazer com que a medicina se desenvolva, a nossa sociedade também se desenvolva. Muito obrigado.